Imagine acordar em um mundo tão avançado que suas cidades vibram com vida, invenções e música, mas que está prestes a ser engolido por algo absolutamente devastador. Pessoas caminhando entre ruas agitadas, crianças aprendendo com mestres artesãos, o som dos martelos moldando metais ao amanhecer, mercados repletos de vozes, oferecendo tudo que se possa imaginar. Não era uma era de ignorância como costumamos imaginar quando olhamos para o passado distante. Era um tempo onde o conhecimento passava de pai para filho, onde famílias inteiras se dedicavam ao trabalho, à arte, ao comércio. As pessoas viviam com sonhos de progresso, discutiam ideias, celebravam festas e faziam planos para o futuro como qualquer um de nós faz hoje. O cheiro do carvão queimando e o som de instrumentos afinados se misturavam no ar, enquanto músicos se preparavam para as apresentações da noite e comerciantes preparavam seus produtos mais valiosos para conquistar clientes de terras distantes. Era uma civilização viva, pulsante e cheia de promessas. No entanto, por trás de toda essa aparência de progresso e brilho, uma sombra se movia silenciosa e, pouco a pouco, tomava conta de todos os espaços. Algo estava profundamente errado, mesmo que quase ninguém percebesse. No topo dessa sociedade, uma elite poderosa dominava os principais centros, exercendo controle absoluto sobre a economia, as decisões políticas e até mesmo as tradições familiares. Não eram apenas homens fortes ou guerreiros hábeis, mas figuras de grande influência, capazes de moldar pensamentos, desejos e comportamentos de gerações inteiras. Enquanto a maioria da população seguia suas rotinas, fascinada com a ideia de um futuro grandioso, essa elite estabelecia padrões de comportamento que favoreciam a si mesmos, consolidando ainda mais o próprio poder e abrindo caminho para uma onda silenciosa de arrogância, ganância e rivalidade. A cada nova geração, valores fundamentais eram substituídos por ambição e uma busca desenfreada pelo prestígio. Os mercados se enchiam de riquezas, mas também de desigualdade. As festas se tornavam mais exuberantes, mas menos autênticas. As famílias, antes ligadas por laços de confiança, passavam a se distanciar em busca de status, deixando o respeito de lado em nome do avanço a qualquer custo. Aos poucos, a sociedade inteira foi se distanciando de seus princípios mais nobres, mergulhando em um ciclo de competição e conflito. Ainda assim, quem vivia naquela época não imaginava que estava à beira de um colapso. Entre tantos rostos anônimos, um homem chamava a atenção não pelo poder ou riqueza, mas pela firmeza de caráter. Em meio a uma civilização que celebrava o progresso acima de tudo, ele enxergava sinais que a maioria ignorava. Sentia que algo profundo e perigoso estava prestes a acontecer. Sua fé o guiava por caminhos diferentes daqueles trilhados pela multidão. Com o passar dos anos, a tensão crescia silenciosa, até que um aviso mudou tudo para sempre. E foi assim que aquele homem chamado Noé passou a se dedicar a um propósito incompreendido por todos ao seu redor. Imagine ser o único a enxergar a urgência de se preparar para algo invisível aos olhos dos outros. Enquanto a cidade seguia seu ritmo frenético, ele recebia instruções detalhadas, como se cada passo que dava fosse guiado por uma sabedoria acima de qualquer entendimento humano. O projeto era ousado, quase impossível. Construir uma embarcação gigantesca, algo nunca visto, em meio ao deserto, diante de olhares de escárnio e incredulidade. Noé sabia que cada martelada era uma aposta contra o tempo e contra a opinião pública, mas seguia em frente, movido por uma convicção que ninguém mais conseguia sentir. Ele não trabalhava sozinho. Sua família, mesmo sem compreender completamente a dimensão do que estava acontecendo, o apoiava e participava da construção. Durante anos, o trabalho seguiu incessante. E mesmo sendo motivo de piadas, suspeitas e rejeição, Noé não hesitou. A cada manhã,
Enquanto o sol nascia sobre a cidade, ele olhava para o céu e se lembrava da promessa feita. Algo transformador estava prestes a acontecer e era preciso estar pronto. Por mais improvável que fosse, a arca ganhava forma diante dos olhos incrédulos da sociedade. Os dias se passavam entre momentos de dúvida e esperança, até que os primeiros sinais começaram a surgir, trazendo uma sensação de urgência que poucos ousavam admitir. O céu mudou de cor. Os ventos trouxeram presságios estranhos e até os animais começaram a se comportar de maneira incomum, como se a natureza inteira se preparasse para um evento grandioso. Aqueles que antes zombavam agora olhavam com desconfiança e receio. Mesmo assim, a maioria decidiu ignorar todos os avisos, confiando no próprio entendimento e no aparente controle da situação. Ninguém imaginava que, em poucos dias, tudo aquilo que conheciam iria desaparecer, dando lugar a uma realidade totalmente nova e imprevista. Quando a primeira chuva caiu, poucos deram atenção, mas rapidamente, o que parecia ser apenas um fenômeno comum se transformou em um evento sem precedentes. O céu se abriu de maneira violenta, jorrando águas que pareciam não ter fim. Não era apenas uma tempestade, era como se o mundo inteiro estivesse sendo lavado e transformado desde as raízes. As ruas das cidades foram sendo engolidas, uma a uma, e pessoas que antes caminhavam orgulhosas, agora buscavam abrigo desesperadamente. A arca, que antes era motivo de riso, tornou-se o único refúgio possível. Os animais, em pares, chegaram até ela em uma ordem que ninguém jamais testemunhara, como se fossem guiados por uma força irresistível. Noé e sua família, cercados por sons de trovões e ventos fortes, entraram na arca, trazendo consigo não apenas suprimentos, mas também memórias de tudo que estavam deixando para trás. E naquele instante, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A porta da arca se fechou, não pelas mãos humanas, mas por uma força que ia além da compreensão. Lá fora, o caos se intensificava. Água brotava de todos os lados, rompendo o solo e caindo do céu sem trégua. Em poucas horas, toda a paisagem familiar havia sido engolida e a esperança de sobrevivência se resumia àquele enorme barco navegando por cima de um mundo submerso. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. O que antes era civilização, cultura e história, agora estava escondido sob metros e metros de água. O silêncio tomava conta, e tudo o que havia sido construído em séculos desapareceu em questão de semanas. Na arca, a rotina era de resistência e fé. Cada amanhecer trazia incerteza, mas também a lembrança de que, apesar do caos lá fora, ainda havia uma chance de recomeço. O tempo passava devagar e a espera parecia interminável, mas algo novo estava prestes a nascer. Quando finalmente as águas começaram a recuar, a família de Noé olhou pela primeira vez para um mundo transformado, irreconhecível. Onde antes havia cidades movimentadas, agora reinava o silêncio, interrompido apenas pelo som da água se esvaindo e dos pássaros recomeçando o voo. Foi preciso coragem para abrir a arca e pisar em solo firme, sabendo que tudo aquilo que conheciam havia ficado no passado. O sentimento era de espanto, respeito e responsabilidade. A primeira atitude de Noé não foi buscar riquezas, nem reconstruir os antigos palácios. Ele construiu um altar e dedicou seu novo começo à gratidão, reconhecendo que nada teria sido possível sem a fé e a confiança em algo maior. A lição mais importante daquele tempo ficou marcada. Não importa quão avançada seja uma civilização, quanta tecnologia ou conhecimento ela desenvolva, se os valores se perdem pelo caminho, tudo pode se perder de uma hora para outra. A reconstrução não seria fácil. Era preciso cultivar esperança, fortalecer os laços familiares, reinventar tradições e, acima de tudo, aprender com os erros do passado.
As cicatrizes daquele dilúvio se transformaram em lições para as gerações seguintes, mostrando que sempre existe a oportunidade de um novo começo, desde que haja humildade e disposição para enxergar além do próprio orgulho. Noé e sua família representaram não apenas a sobrevivência física, mas o renascimento de uma nova visão sobre o que realmente importa para a humanidade. Hoje, enquanto olhamos para trás e tentamos imaginar como seria viver naquele tempo, fica um convite à reflexão. Será que temos aprendido com as lições da história? Ou continuamos repetindo padrões que, cedo ou tarde, nos levam para o mesmo tipo de colapso? Assim como a civilização antediluviana, também celebramos avanços, nos orgulhamos das conquistas e confiamos na capacidade humana de resolver problemas. Mas por trás de toda a evolução, será que não carregamos as mesmas fragilidades, os mesmos riscos? O que o passado nos ensina é que nenhuma sociedade é indestrutível, nenhum império está acima das próprias escolhas. A diferença está na disposição de ouvir alertas, de valorizar princípios e de agir com responsabilidade diante do que pode parecer impossível de acontecer. Se você chegou até aqui, já percebeu que o segredo para atravessar qualquer tempestade está muito além do que é visível aos olhos. Está em cultivar fé, coragem e humildade, mesmo quando tudo parece incerto. Essa é a verdadeira herança deixada por Noé e sua família, a certeza de que recomeços são possíveis para quem não perde a esperança. Agora, se essa história te fez pensar, inscreva-se no canal, compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de conferir nosso próximo vídeo, onde revelamos outro capítulo marcante das origens da humanidade. Cada detalhe da história esconde lições valiosas sobre o presente e o futuro de todos nós.